Ei galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Eu Leio LGBT. E hoje eu estou assim, chique, com frio, nesse calor do Rio de Janeiro, porque na verdade nós vamos voltar no tempo hoje para 1950 com o romance da Patricia Highsmith, Carol. Bom, gente, estou nessa vibe aqui só pra gente dar uma brincadeirinha, mas tá um calor aqui insuportável, então não vamos sair de Nova York de 1950 e continuar... Ai, gente, amo. E vamos continuar aqui no Rio de Janeiro agora mesmo para falar de um romance que foi lançado em 1952 da autora Patricia Highsmith, Carol, que foi recentemente adaptado para o cinema também com a Cate Blanchett. Por que eu resolvi falar sobre Carol hoje? Primeiro porque é o final, estamos na última semana de março e é o primeiro mês do canal, e eu queria também falar sobre algum livro, alguma obra lésbica. O que eu escolhi foi Carol, primeiro porque eu amo a Patricia Highsmith. Para quem não conhece, ela é autora também do talentoso Ripley, que também foi adaptado para o cinema com o Matt Damon, o Jude Law e a outra... com a Gwyneth Paltrow também, que é incrível o livro e o filme. E essa semana, pela primeira vez, a gente vai ter uma dobradinha aqui no nosso canal. Então hoje eu vou falar sobre o livro e quinta-feira no LGBT Cine eu vou falar sobre o filme. Gente, eu tô morrendo aqui, então isso aqui vai sair com certeza. O que a gente pode falar primeiro sobre esse romance? A Patrícia, a autora, ela escreveu um livro que foi muito sucesso, chamado Strangers on a Train, que foi adaptado para o cinema pelo Hitchcock como Pacto Sinistro. E o livro bombou, foi um thriller psicológico de muito sucesso. E depois disso, a editora queria que ela fizesse um outro livro com essa mesma pegada. E ela resolveu escrever The Price of Salt, O Preço do Sal, ou Carol, que é esse segundo romance dela. E vale a pena falar que a editora não aceitou esse romance, porque falaram, depois de um suspense psicológico de grande sucesso, a gente quer que você faça mais um suspense psicológico. E ela resolveu contar a história de amor entre duas mulheres e a obra foi rejeitada. A Patrícia teve que trocar de editora e em 1952 ela conseguiu publicar. É muito legal que no final do livro tem uma nota da autora falando sobre o tipo de feedback que ela teve. Então, se hoje a gente ainda tem, enfim, um mundo preconceituoso, né? Em 1952, quando o livro foi lançado, o mundo era muito mais machista e muito mais homofóbico ainda do que hoje. E uma das coisas que diferencia o livro para as pessoas daquela época foi... E aí vem um spoilerzinho, mas assim, vamos poder falar sobre o livro hoje, tá? Eu vou comentar o livro inteiro. Então, se você não leu, para agora rapidinho, vai ler o livro e volta depois. Ou se não, fecha o ouvido rapidinho. Mas enfim, uma das coisas que a galera amava era que tinha um final feliz. E era o primeiro livro de um romance lésbico que não acabava tragicamente ou triste, o que, pelos depoimentos que eu li daquela época, era uma coisa muito recorrente com essas obras, com essa temática. E a Patrícia recebeu muito feedback de várias pessoas agradecendo que pela primeira vez viam uma história de amor entre duas mulheres terminando de uma maneira saudável e feliz. No finalzinho do livro, a Patrícia fala sobre algumas pessoas que mandaram mensagem para ela, e uma delas era assim: obrigada por você ter escrito uma história assim. É um pouco como a minha própria história. Aí a Patrícia fala: às vezes eu escrevi uma carta sugerindo que o Me Se Vista se mudar... Não, isso aqui não tem nada a ver. O seu é o primeiro livro assim, com um final feliz. Nós todos não nos suicidamos e muitos estão passando muito bem. Como é importante a representatividade para muitas pessoas. Naquela época, muitas lésbicas que pegaram o livro para ler ficaram em paz quando acabaram e pensaram: a gente também pode ter um final feliz. A gente também pode superar as adversidades e ficar bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro começa com a Therese, que é uma jovem de 19 anos. Ela trabalha numa loja de departamentos. A gente está perto do Natal, então o movimento é bem cheio e ela claramente não está satisfeita com o seu trabalho.
Ela é uma cenógrafa de teatro e ela sonha em poder crescer nessa carreira. E a Therese está lá, trabalhando, até que uma certa hora entra uma mulher de 30 e poucos anos, que para aquela época já era considerada uma mulher mais velha. Ela entra e os olhares dela se cruzam. E é como se aquela faísca aparecesse. Mas não é a faísca, estamos apaixonadas. É o encantamento. E é uma época onde as coisas são mais veladas também. Então o livro, ele também mostra isso, que a Therese fica, de alguma maneira, encantada pela Carol. Mas ainda não sabe quem é Carol, óbvio. A Carol entra, a Therese, a gerente, fala que elas têm que vender uma valise que tá ali. Uma valise velha. E a Carol chega e ela quer exatamente aquela valise. E a Therese finalmente consegue vender a valise. A Carol vai indo embora, até que a Carol volta e também quer comprar uma boneca para sua filha. A Therese vende a boneca e é para entregar no endereço da Carol. Então a Therese acaba descobrindo o endereço dela e resolve mandar um cartão de Natal para Carol. No impulso, né? Porque não é uma coisa natural da vendedora mandar um cartão de Natal para uma compradora. Ela manda o cartão de Natal e a Carol liga para a loja convidando a Therese para um almoço. O que a gente sabe da Therese nesse começo do livro é que ela é uma menina que quase não tem uma vontade própria. Eu não sei explicar, mas tem uma mulher também que ela conhece, que trabalha ali na loja, que convida ela para ir para casa dela. Aí a Therese vai. Aí chega na casa, a Therese meio que quer ir embora, mas ela se deixa levar. E ela fica ali, e ela dorme ali. E ela não tá gostando daquela mulher, mas ela continua ali. Tem uma coisa da Therese nesse começo que ela meio quase que ela sempre se deixa levar. Depois, uma vez que ela vai para casa da Carol pela primeira vez, que a Carol convida ela também senta lá e ela tem a sensação de que a Carol sempre quer que ela faça alguma coisa. E ela vai se deixando levar. Ela senta, se a Carol fala para ela tocar piano, ela toca piano. Ela vai fazendo, ela vai sendo levada. E a gente também descobre que a Therese namora o Richard. E o Richard tem um amigo, que é o Phil, e o Phil, ou Philip, enfim, fala pra Therese que ele talvez consiga um emprego pra ela numa peça que vai estrear, como cenógrafo ou como assistente de cenografia. E a Therese, tá bom. Ela quase não se importa se... Ela tá muito descrente, você vai conseguir, você não vai. Aí o Richard fala que que ele quer viajar pra Europa. Aí a Therese, tá bom, então, se a gente vai viajar pra Europa, tudo bem e tal. Ela meio que pra ela tanto faz. Ela não é uma personagem que tá ali com força querendo alguma coisa. E a Carol, de alguma maneira, vai fascinando a Therese. E a gente acaba conhecendo muito pouco da Carol, mas a gente descobre que ela tá se separando do Hard e que eles têm uma filha, que é a Ruby, e que está existindo uma briga entre o Hard e a Carol pela guarda da Ruby. Mas a gente não sabe direito por que está acontecendo, qual que é a grande questão. A Carol, de alguma maneira, cede pro Hard um tempo para ele ficar com a Ruby. E a gente vai descobrindo aos poucos que a grande questão que o Hard tem contra a Carol judicialmente é saber que ela teve relações com mulheres e que isso é mal visto pelos tribunais e pela sociedade. E a Carol não quer expor a filha a saber disso também e não quer expor a filha a uma briga judicial. A maneira que a Therese vive com o Richard é foda, porque é quase um horror. Porque ela vive com o Richard adora ela, ou pelo menos adora ter uma mulher como ela do lado, e ela é muito franca com ele. Tem um trecho aqui que é um diálogo que eu acho um horror, mas rola muito, que é o Richard com a Therese estão se estranhando, e ele fala assim: a gente não tá conseguindo aprofundar muita coisa, né? Se você nem sequer tem vontade de passar os domingos comigo, como vão passar meses juntos na Europa? Aí a Therese, bem, se você quiser desistir de tudo, Richard. Aí ele, Terry, eu te amo. É evidente que eu não quero desistir de tudo, mas Therese sabia o que ele estava prestes a dizer, que ela praticamente não lhe dava nenhum carinho, mas ele não queria dizê-lo porque sabia muito bem que ela não estava apaixonada por ele. Então por que esperava afeto dela? No entanto, o simples fato dela não estar apaixonada por ele fazia Therese se sentir culpada,
culpada de aceitar alguma coisa dele, um presente de aniversário, ou um convite para almoçar com sua família, ou mesmo o tempo dele. Está certo, eu sei. Eu não estou apaixonada por você, disse ela. Não é isso que eu quero dizer, Terry. Therese, se você quiser desistir de tudo isso, quero dizer, até me ver, então desista. Terry, você sabe que eu prefiro estar com você do que com qualquer outra pessoa no mundo. Isso é que é infernal. Bem, se é infernal, você me ama mesmo, Terry? Como é que você me ama? Eu não te amo, mas gosto de você. Therese dá tapas na cara do Richard e ele continua com ela e ela também não larga ele. E ela fala claramente, eu não amo você, eu gosto de você, eu não estou apaixonada por você, e ele permanece ali. A gente vai vendo no desenrolar do livro a aproximação da Carol com a Therese. A Therese cada vez mais gosta de ficar com ela, até que a Carol convida ela para uma viagem. E a Therese não sabe se vai, não sabe se fica, a Carol pressiona ela e ela vai. E é nessa viagem, que é quase um... Se fosse no filme, seria um road movie, né? Que é um trecho que elas ficam viajando, é onde elas vão se aproximar mais, é onde elas vão concretizar o amor delas, e é onde elas vão ter uma surpresa mega desagradável, que é descobrir que estavam sendo seguidas por um detetive que o Richard colocou para descobrir provas que a Carol tinha relacionamentos com mulheres. No caso, com a Therese. Quando elas descobrem isso, é mega desagradável. A Carol tenta comprar as gravações desse detetive, fica culpada por constranger a Therese. A Therese, ao mesmo tempo, tá toda hora querendo apoiar ela. Isso vai se desenrolando pro final, que é a complicação antes disso, quando a Carol fica muito pressionada, com medo de perder a guarda da filha. E entre a filha e a Therese, o que ela vai escolher? E aí se desenrola tudo isso pro finalzinho do livro. É um livro que eu devorei. Agora, é uma narrativa um pouquinho lenta, porque ela vai descrevendo muita coisa. E eu acho também porque a gente talvez esteja um pouquinho acostumado com os romances acontecerem mais rápido, né? Nos livros. A gente quer ver logo o conflito e as brigas do casal. Mas nesse livro, o principal é como essa relação entre as duas vai sendo construída. É lindo, é lindo, é lindo. Eu realmente amei o livro. O livro é muito bom. E eu fiquei surpresa porque eu tinha visto o filme há muito tempo atrás. E a cena que me marcou, tanto que sempre que eu lembro do filme, era o final do filme. O último take, a última cena, que eu não vou dizer qual é. E eu tava muito ansioso para chegar no final do livro e descobrir como que era o final do livro. E é muito legal saber que a última frase, o último parágrafo é exatamente a última cena do filme, que eu amo, eu acho lindo demais. É um livro sobre descoberta, é um livro sobre evolução, sobre aceitação. A gente vai vendo a Therese cada vez mais aceitando esse lugar. Tem várias horas que a Patrícia aponta como era difícil nessa época você ser lésbica e como isso não era aceito, inclusive pelas próprias personagens. A Carol teve um caso com a Abby, que era uma amiga dela. E a Carol tá contando pra Therese sobre uma viagem que ela fez com a Abby e que o Harry ficou especialmente aborrecido. E a Carol fala assim: Abby e eu fomos lá comprar umas coisas pra loja. Era só uma viagem de 2 dias. Mas ele disse: pelas minhas costas, você precisou fugir. Aí a Therese: ele ainda fala nisso? Aí a Carol: não. Será algo de que vale a pena falar? Algo do que se orgulhar? Ué, é algo do que se envergonhar? Aí a Carol: é. Você sabe disso, não sabe? Perguntou Carol na sua voz distinta e firme. Aos olhos do mundo, é uma aberração. A maneira como ela disse aquilo fez com que Therese não conseguisse chegar a sorrir. E agora faça um desejo, disse Richard. Therese fez. Desejou Carol. E eu tenho que confessar uma coisa, eu costumo ler muitos livros, ou comprar muitos livros durante muito tempo, livros de romances entre 2 meninos, livros com a temática gay do homem gay. Porque eu sou um homem gay, então durante muitos anos da minha vida eu fui comprando livros que eu me identificasse. E o Carol foi
obrigação muito gostosa que eu tive de entrar em contato com a literatura lésbica. Mas eu realmente conheço muito pouco da literatura lésbica, de duas mulheres que se amam ou passam por conflitos. Então, como a ideia do canal é sempre entrar em contato com todas as letrinhas da nossa sigla, se vocês conhecerem algum livro de literatura lésbica, de romances entre duas mulheres, por favor me indiquem, coloquem nos comentários que eu vou super procurar e vou super buscar ler mais também pro nosso canal. E hoje, entrando um pouco nessa onda, no quadro Dicas, eu resolvi não chamar ninguém pra falar. Eu resolvi eu mesmo dar dicas. Mas a dica de hoje, ela não é sobre livros. A dica de hoje que eu queria muito falar é sobre canais no YouTube lésbicos. Por quê? Porque desde que eu comecei a fazer o canal e a gravar os vídeos, eu comecei a pesquisar muito online. Então, canais que falassem sobre a comunidade trans, canais que falassem sobre literatura LGBT, sobre cinema LGBT. E eu falei, cara, eu conheço muito pouco o universo lésbico. Então, será que não tem ali algum canal? E pra minha surpresa, não tem um canal. Tem muitos canais. E pra minha surpresa mais fofa, muitos canais de lésbicas são feitos por casais. Tem muitos que bombam muito e são feitos por casais muito fofos. Então, ó, se você também, assim como eu, não conhece tanto os canais lésbicos aqui no YouTube e quer conhecer mais essa galera, essas meninas que eu adorei, eu realmente fiquei vendo vários canais. Aqui vão algumas dicas pra você também entrar em contato com elas e com esse universo. Tem Sapatômica, que é maravilhoso, tem um vídeo que ela fez que é Lésbicas Também Transam Mal, que eu vi e eu gargalhei e aprendi muito sobre o sexo lésbico, que eu realmente não pratico e nem sabia muita coisa, mas vi e tá lá, Sapatômica. Tem um bombado muito, Júlia e Flávia, tem mais de 260 mil seguidores. Jade e Paola, Lili e Bea, Shell and Mar, que eu amo, que é muito fofas. Casal de Duas, Lesbicando, Griladas, e deve ter muito mais que eu não conheço. Então, se vocês também conhecem algum desses canais, comentam o que vocês acham. Eu já sigo todos, óbvio. Muitos tem uma pegada meio vlog, né? É muito legal e elas são muito bombadas. Eu amei conhecer todas elas. Bom, então pra fechar o nosso vídeo de hoje, Carol vai ser o nosso filme do LGBT Cine dessa quinta-feira. Então eu vou ver agora o filme, depois de ter lido o livro, e vou poder comparar e entender um pouquinho melhor como foi essa adaptação. Obrigado, quem gostou se inscreve no canal, curte ou não curte, faz o que quiser. Enfim, mandem dicas e até a próxima.